Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um podcast Podenge ACEA. Esse nosso podcast aqui é uma realização da ACEA e colaboração do CREA Minas. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui hoje o Daniel Fernandes Novaes Pimenta. Ele é engenheiro ambiental, mestre em ciência e engenharia ambiental, professor na PUC Minas nas áreas de saneamento e gestão ambiental. O assunto hoje em pauta é o papel das engenharias na mitigação dos impactos nas mudanças climáticas. Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente. A gente falar aí, hoje não se fala em outra coisa que não seja, clima, o que está acontecendo no país, o mundo inteiro tentando achar soluções aí para que as mudanças climáticas sejam menos dolorosas, para o mundo inteiro. Seja muito bem-vindo aí e, por favor, se apresente aí para quem está nos assistindo para a gente começar o nosso bate-papo. Rosângela, obrigado, prazer estar aqui contigo, estar prazer aqui é com tudo nosso. Podenge, com a CEA, com o CREA, podendo falar de um tema tão pertinente e um tema que a gente viu nos últimos meses muito em voga nos noticiários. Então vai ser um prazer bater esse papo aqui, trazer as informações, ver como que a gente vai lidar com essa situação. Minha trajetória profissional eu acredito que eu morei muito tempo na Bahia, desde aquela minha adolescência, onde eu tive contato com áreas de muito pouco saneamento básico. E aí eu acho que daí vem a vontade de estudar, de entender. E mudar um pouco a situação. Mudar um pouco a situação, dado o que eu vivenciei. E aí vou fazer faculdade em Viçosa, depois vim fazer um mestrado na Unifal, faço algumas pesquisas também na área. E aí isso vai fomentando em mim essa vontade, essa vontade de estudar o clima, de estudar o planeta e sempre com contato com a natureza. A natureza sempre me inspira muito. Eu sempre sou muito entusiasta da natureza. E aí vem essa questão das mudanças do clima, começam a conversar dentro das academias e hoje nós estamos vivenciando muitas coisas que poderíamos ter evitado, mas que estamos aí conversando agora sobre as mudanças climáticas e o tal aquecimento global chegou. Com certeza. É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Beleza, fala para nós então, por que as mudanças climáticas são uma questão tão urgente nos dias de hoje? Olha, eu digo que é uma questão crucial, é o tema da nossa década, no sentido de que nós estamos vivenciando muito disso já, que são os eventos extremos. A gente falou durante muito tempo, Rosângela, em como evitar o aquecimento global. Sim. Desde a década de 90, o protocolo de Kyoto, a ciência vem falando, olha, pode acontecer isso, e se isso acontecer, essas serão consequências. E a gente vem falando que vai aquecimento global, e muitas pessoas praticamente negaram essa informação. E os alertas são constantes, E eles acontecem há muitos anos, há muitas décadas. E agora a gente começa a não mais falar em evitar, a gente começa a falar em adaptação. Como é que a gente vai se adaptar a essas condições, a esses eventos que começam a acontecer, que a gente vai ver no nosso papo aqui, que são vários, que estão acontecendo com maior frequência. Então a gente sai de remediar, não conseguimos. Agora a gente está tendo que se adaptar, então seria nesse sentido que a gente vai entender, o combater e evitar, agora a gente fala em adaptar. Ô Daniel, e nesse caso, qual é o papel das engenharias para mitigar os impactos das mudanças climáticas? Olha, veja, quando a gente fala de mitigar os impactos das mudanças climáticas, a gente está falando em ações e projetos que vão ter que impactar diretamente a nossa rotina, o nosso consumo, o nosso dia a dia. Então, o que aconteceu? Por que a gente chegou até aqui? Acho que talvez seja interessante a gente falar isso um pouco. Quando a gente fala de aquecimento global, as pessoas falam, mas quanto que vai aquecer? Aí muita gente fala, se aquecer 1,5 graus, 1,5 graus, pode causar vários problemas. E aí para muita gente isso pareceu estranho, porque hoje amanheceu 9 graus, de noite já estava outra temperatura, à tarde estava 20, depois voltou para 9. É o que está acontecendo hoje. As variações ao longo do dia são grandes, Com certeza. A amplitude que a gente fala. Sim. Aí alguém chega e fala assim, vamos aumentar 1,5 graus e isso vai trazer problema. Por quê? A Terra é um sistema complexo. Então imagine o corpo humano. O seu corpo humano, se ele aumentar 1,5 graus,
A temperatura do nosso corpo, Rosângela, 36,5, não é isso? Sim. Se aumentar a 1,5 grau, o que vai acontecer? Febre. Eu não estaria aqui hoje. Então, sistemas complexos, a variação de temperatura, mesmo pequena, pode causar danos. Quando você está com febre, você tem calafrio, suor, prostração. Com a Terra não é diferente. Então, quando a gente fala que a Terra vai aumentar 1,5 grau, a gente está falando de um sistema complexo que vai sofrer, como se podemos dizer que a Terra está com febre. Sim. E quando a gente está com febre, a gente tem que tomar medidas para sanar essa febre. Então, faltou muito essa informação. A informação estava chegando, mas a gente não estava conseguindo passar essa informação para os tomadores de decisão. Eles já sabiam, né? Mas para a comunidade em geral, a população como um todo... Não estava absorvendo. A população como um todo não absorveu, negou, como muita gente ainda nega até hoje. Exato. Então, o aquecimento global e as mudanças do clima, mais do que aquecimento, né? A gente pretende tratar como mudanças do clima. Sim. Porque não é só aquecer. Se a temperatura média do planeta subir 1,5 graus Celsius, a gente vai começar a ver eventos extremos. E eventos extremos, por vezes, são ondas de frio. Isso também foi outra coisa que eu observei, que as pessoas ficavam assim: aquecimento global, onda de frio. Pera. A pessoa no aquecimento, ela não imagina que você vai ter essa onda de frio, porque acha que o aquecimento global vai ser só elevação da temperatura. Por exemplo, citando o exemplo do corpo humano. Você está com febre, seu corpo está mais quente. E você está com calafrio, querendo tomar coberto, você toma um banho, você fica super gelado. Então, ou seja, sistemas complexos, quando desregula. Então, mais do que aquecimento global, é importante que a gente fale em mudanças climáticas mesmo, para que a gente comece a passar essa informação e ela comece a ir chegando. Por exemplo, nesse 1,5 grau, a temperatura média do planeta vai subir 1,5 graus. Alguns dados dizem que isso pode ocasionar mudanças no planeta como um todo, interferindo, por exemplo, no regime hídrico. A gente começa a ver cada vez mais secas. Com certeza. E aí, áreas onde a seca é prolongada, áreas onde as estações do ano estão um pouco desreguladas. Às vezes o verão começa depois, o período de chuva começa em outro momento. Assim, a gente começa a ver alguns momentos, alguns pontos que trazem pra gente que algo está mudando. Eu acho que isso é importante. A gente falou lá na década de 90 que ia mudar, e agora eu acho que é inequívoco que mudou. Tá aí. Tá aí, eu acho que na nossa região a gente tem observado também. Com certeza. E isso tem trago algumas informações. E não precisamos ir longe, né, Rosângela? Eu acho que você acompanha aqui a nossa região. Com certeza. Em Pouso Alegre, né, a gente teve em fevereiro agora. Foi uma inundação fora do normal. Né? Fora do normal. Fora do normal. Choveu 200 milímetros, que é a chuva acumulada de um mês em uma madrugada. Então, essas ocorrências começam a ficar mais frequentes. Então, aconteciam enchentes, inundações lá no passado, na década de 40, 50, aconteciam. Não, de lá para cá foi amenizando, não era tão forte como nós tivemos agora, falando aqui de Pouso Alegre. Exato, recorrência, e agora recorrência. Sim. Poços de Caldas também, para citar o exemplo de Poços de Caldas. Em 2014, em Poços de Caldas, nós tivemos a pior seca. O Bortolã. Sim. Você passava ali e dava dó ver aquilo ali, né? Porque eu sou de Poços de Caldas também. Bortolã seco. Sim. E 14. 2016, enchente. Pior enchente que a gente teve da história. Pior enchente mesmo. Então, inundou o centro ali, foi algo assim, estacionamentos submersos ali no centro. Foi algo que eu nunca vi isso na cidade, né? Então observe, mudanças do clima vai começar a ocasionar eventos extremos, que é o ambiente desregulado. 14 é a pior seca de Poços de Caldas, uma das piores da história. Sim. 16 a pior inundação. Observe o intervalo de tempo de 2 anos, 2 eventos históricos. E extremos. Então, eu acho que a gente não pode negar, né, esse caso. E, obviamente, é algo ocasionado pelo ser humano, pelo homem, pelas emissões, né, que a gente tem de gases de efeito estufa. E, sobretudo, também não tem como a gente não falar do Rio Grande do Sul. Aquilo ali é algo assim, inexplicável. Que vivemos agora momentos muito tensos de um evento extremo, muito extremo, que acontece por conta do El Niño. Que o primeiro evento, no caso do Rio Grande do Sul, foi em 1941, foi isso? Dessa década. E agora a gente tem um evento acontecendo. Sim. Já tinha algumas simulações, algumas possibilidades, né?
mas muitas das vezes... Mas não acreditaram, né? Porque já vinham alertando, já tinham umas simulações, e parece que o pessoal não levou a sério. E veio e está aí, né? Nós temos no Rio Grande do Sul grandes universidades voltadas para a área de hidrologia, que quem estuda as águas, e que já vinham alertando sobre isso, né? Só que muitas das vezes há uma negação da informação. Exato. E a natureza, ela acontece as coisas, são fenômenos físicos, químicos, biológicos, então tem como prever? Poxa, tem como prever um evento extremo? Isso é uma dúvida, né, que a gente tem conversado. Com certeza, quem está nos assistindo deve estar pensando a mesma coisa. Como é que mas eu consigo olhar para o passado e representar o futuro? Antes estava dando certo, mas o que aconteceu? O passado não está mais representando. Exatamente. Porque como era antes, a gente entrevistar meu avô, meu bisavô, isso não acontecia com tanta frequência lá. Sim. E nos projetos de engenharia, Rosângela, a gente, muitas das vezes, a gente tem que olhar para o passado para imaginar como é que vai ser o futuro. E qual que é a encrenca nossa hoje? A gente está olhando para o passado, só que o passado não está repetindo agora. Então, como é que a engenharia vai dimensionar suas obras, com base, né, a gente chama de período de retorno, né? Fica difícil para a gente, porque o passado não representa mais, então a gente está tendo um problema com isso. E o Rio Grande do Sul passou por isso, um evento, infelizmente, a gente visualiza que quando coisas dessa magnitude acontecem, há um movimento das esferas públicas, há um movimento da ciência, da academia, né? Pós a ocorrência, a gente sente muito o que aconteceu, mas a gente vai ter que transformar as cidades e pensar as cidades para que, se algo igual ou próximo dessa magnitude acontecer, a gente vai ter que estar preparado. E a engenharia tem um papel muito importante nisso. Chamaram aí cidades inteligentes, vai ter que ser assim agora, né? Melhorar para poder não acontecer mais isso, né? Exato. A gente tem que construir cidades cada vez mais resistentes. Exatamente. Né? Resistentes nesse aspecto, para que elas possam trabalhar com a previsibilidade necessária. Ou seja, a gente tem que começar a acreditar na ciência. A ciência nos trouxe até aqui, né? Sim, com certeza. Eu costumo brincar, a gente acredita numa chamada de vídeo, eu posso pegar meu celular aqui agora e ligar para o outro lado do mundo. Mas como que isso é possível? A ciência um dia falou que era possível. E essa mesma ciência que gerou o celular, que gerou as tecnologias, a internet, toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, está alertando com relação ao tempo, ao clima. Por que eu vou negar ela, né? Exato. Essa é uma pergunta, né? Então seria nesse sentido. E indo sobre a sua pergunta de como é que a engenharia, né, pode contribuir, eu acho que a gente tem que começar. Eu estava vendo na engenharia, a gente tem um juramento. Acho que toda profissão tem um juramento. Que é aquele juramento que você vai lá fazer quando você vai colar grau e tal. E lá na PUC eu participo de algumas cerimônias. Aí, nessa história, eu estava ouvindo, eu mesmo fiz o juramento, mas eu fui ouvindo e ele ganhou uma outra conotação. Se me permite, eu vou ler ele aqui. Pois não, claro. Olha só, esse é o juramento das engenharias, né? Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, não me esquecendo de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento humano. Então, como que a engenharia pode contribuir? Nós fizemos um juramento. Exatamente, está aí. E esse juramento ele é muito interessante, ele traz o brilho excessivo da tecnologia. A gente vive uma era de muita inteligência artificial, de softwares, que são fundamentais. Sim. Mas também é preciso ter pé no chão. Com certeza, cuidado. Cuidado com tudo. E o juramento traz para nós aqui, respeitarei a natureza. Então todo engenheiro deve respeitar a natureza. Com certeza. E sobretudo... Aliás, todos nós, né? Acho que a natureza ela tem que ter o espaço dela, né? A partir do momento que ela é invadida, tá aí a resposta, né? Ela reage. Sim. Então não destrua o equilíbrio ecológico. Então está aqui no nosso juramento. Então a gente tem que começar a projetar cada vez mais, sem perder de vista esse ponto. Nós, engenheiros, precisamos projetar para e com. Nós não estamos fora da natureza, nós somos parte da natureza. Parte da natureza, com certeza. Quando nós desconectamos, é um problema. Bom, vamos lá. Você pode nos dar alguns exemplos de inovações tecnológicas recentes, né, que estão ajudando a combater as mudanças climáticas? Olha, Rosângela, temos inúmeras.
né? Temos inúmeras inovações sendo testadas, muita pesquisa foi desenvolvida, né, nas últimas décadas sobre isso. Muitos projetos foram construídos, mas eu acho que o conjunto, né, de medidas de inovações tecnológicas que estão voltadas hoje para uma transição energética. O que é essa transição energética? Quando a gente fala de mudança climática, por que o planeta começou a aquecer? O planeta tem o chamado efeito estufa. Sim. Então a Terra tem um efeito estufa. Tem o Sol emite uma quantidade grande de radiação, né? Vem o Sol aquece. Se eu perder rapidamente, a Terra esfria muito rápido. Então, para não esfriar, uma estufa, imagina uma estufa onde a gente cria plantas, né? O Sol entra e ele permanece ali dentro. Se eu não tivesse essa estufa, esse calor que veio, perderia muito fácil. Então, ou seja, ele chega e vai embora muito rápido. Ele não permanece. Se ele não permanece, esfria demais, aí a vida humana não acontece. Sim. Para a vida humana acontecer, o Sol tem que chegar, aquecer, parte desse calor tem que ficar aqui com a gente. Exatamente. Só que aí é como se eu estivesse colocando muitos cobertores. Esse é o efeito estufa agravado. O excesso do calor. Se eu colocar mais coberta, você vai dormir, você está com frio, eu te coloco uma coberta. Uma coberta é bom. Eu coloco 2. 3, daqui a pouco começa a se sentir mal. Exatamente, E o que é essa coberta? É os gases de efeito estufa, CO2, que a gente chama de CO2. O que é o CO2? É como se fosse a coberta. Uma coberta é bom, agora 10 cobertas é ruim. E quem está lançando esse CO2 na atmosfera? Principalmente os nossos veículos. A nossa produção de energia, hoje quando a gente abastece no nosso carro lá, o que a gente coloca? Petróleo. Exatamente. Né? Que a combustão, ela queima polui. Exatamente. E aí libera esse CO2. E a gente jogou tanto CO2 que a gente aumentou muito os cobertores. E aí aqueceu pra caramba. Então, esse efeito estufa que a gente vive hoje, desse aquecimento, a gente aumentou, está mais espesso. E aí, com isso, está aquecendo. Estou fazendo esse gancho para chegar na inovação tecnológica, para falar que a gente precisa de uma matriz energética de baixo carbono. Mas o que será isso? Isso eu ia te perguntar. O que seria para quem está nos assistindo para entender? Uma matriz energética de baixo carbono, ou seja, se eu joguei muito carbono e aumentei muito o número de cobertores, agora eu tenho que jogar menos. Eu tenho que reduzir esses carbonos na natureza, essa emissão, para poder controlar esse aquecimento. Então, as inovações tecnológicas que são voltadas para esse aspecto são cada vez mais priorizadas. Quando eu queimo, né, queimo petróleo, gasolina, né, o diesel, eu gero muito CO2, que contribui para o agravamento da condição que estamos vivendo hoje. Com certeza. E qual que é o contrário de não emitir? É achar alguma coisa que produza energia que seja bacana. Dá para parar os carros? Vamos parar os carros. Não tem como. No passado era mais fácil mudar. Hoje em dia a gente depende hoje muito, se você né? analisar, cada garagem aí, cada família tem 2, 3 veículos, né? Coisa que antigamente não tinha. Não tem como a gente falar, então, vamos parar, todo mundo vai parar os carros, ninguém vai mais... Não tem como. A gente precisa então achar uma inovação tecnológica. E o que a gente está apostando? Muitos países começam a apostar no hidrogênio. O que é o hidrogênio? O hidrogênio, quando eu queimo, é um gás super energético. Imagina o nosso gás de cozinha, só que bem potente. Robusto. Bem potente. Quando eu queimo ele gera energia, que eu quero, para mover os carros, para mover as indústrias, Sim. Energia e água. Então, a queima do petróleo gera o CO2, uma série de poluentes que a gente vê que poluem as cidades por conta da queima do petróleo. Sim. Se eu queimar hidrogênio, eu vou produzir energia e água. Então, eu citaria aqui todas as inovações que estão sendo buscadas, né, que estão sendo desenvolvidas para gerar carros, equipamentos, indústria. Por exemplo, no Japão e em algumas outras capitais do mundo já tem vários ônibus que rodam a hidrogênio como combustível. Porque a cidade estava muito poluída, o que eu faço? Eu vou colocar uma frota de ônibus, que é o que mais circula, eu gero energia e lá no escapamento do ônibus sai o quê? Água. Exatamente. Então é uma grande inovação se a gente conseguir. As potências do mundo, né? A Alemanha. Uma grande inovação para a gente implantar aqui também, né? No país, né? Então, assim, a gente tem muita possibilidade aí. E como que a engenharia, Daniel, está contribuindo para o avanço das energias renováveis, como a energia solar e a eólica? Olha, o Brasil, se a gente falar de mudanças climáticas, né, de energia renovável,
o Brasil ele tem uma matriz energética muito limpa, de maneira geral. Porque a gente tem muitas hidrelétricas, né? Então tem uma energia mais limpa comparativa com outros países afora, que eles queimam carvão, queimam petróleo, termoelétricas, que são altamente poluidoras. As hidrelétricas têm seus impactos ambientais, tem todos os... Mas bem menos do que outros países. Mas comparativamente, né? E, além disso, nós somos muito privilegiados, né? O Brasil é realmente um país que tem realmente muitos privilégios e tem muita energia limpa, né? Que são as hidrelétricas. Sim. Mas também muita energia solar e eólica. Olha, então, o que a gente vê? Uma energia solar e eólica, basicamente, é usar a energia do sol para produzir energia elétrica. São aqueles painéis. São os painéis. E aí a tecnologia está cada vez avançando mais. E a engenharia está em todo esse segmento. O engenheiro é aquele que pega o produto, processa esse produto para fazer as placas, Sim. transporta essas placas, instala essas placas e depois distribui essa energia. Então a engenharia, a gente tem que olhar para ela como esse elo nessa cadeia, né? Tanto da eólica quanto da solar. Na eólica, por exemplo, a gente pode citar aqui em Minas Gerais, em Janaúba. A gente tem o complexo solar de Janaúba, que foi inaugurado em 23, né? Recente agora. 20 parques. Agora, 2023. E é um dos maiores complexos de energia solar da América Latina. São 20 parques, somando 3.000 hectares. Então, assim, uma capacidade equivalente em torno de 1 milhão de residências poderiam ser atendidas somente só com essas placas. Só com essas placas com energia solar. Esse material tem um ciclo de vida, tem um desgaste, tem troca, como tudo na vida tem. Com certeza, Mas é a energia do sol, energia solar, que pode ser transmitida para as residências, para as indústrias. Ou seja, se eu não uso mais o petróleo, eu estou deixando de emitir quem? O CO2. CO2, Se eu deixo de emitir o CO2, eu estou contribuindo cada vez mais para amenizar essa encrenca que a gente está do aquecimento global, das mudanças do clima. Então a energia solar no Brasil ela tende a crescer muito. Então, por exemplo, quando o Brasil, basicamente, a gente produz energia elétrica de hidroelétricas. Então, para ter hidroelétrica, a gente precisa de quê? De água. Mas quando chega aqui, por exemplo, aqui na nossa região, agosto, setembro, começa a chegar o quê? Seca. Se não tem água, não tem como produzir energia se não tem água. E aí a gente, às vezes, acaba queimando muito combustível fóssil para produzir energia nesse período de seca. E a gente tem observado que agora, com o avanço da energia solar e a eólica, a gente começa a depender, a gente fica mais forte nesse aspecto. A gente depende das hidrelétricas, mas quando a hidrelétrica não dá conta, a gente tem a solar lá dando conta. Exato, E aí o Nordeste vem com força. O Nordeste vem com força no solar e no eólico. Então a gente... Aliás, o eólico começou lá, né? A maioria delas já começa lá, e tem um potencial eólico ali na parte costeira muito grande, né? Eu comecei falando que eu morei na Bahia, né? Bahia, E lá onde eu moro tinha uma cidade que chamava Pajeú dos Ventos. E a gente cresceu lá, soltava pipa lá, e era um vento muito forte, fora de base. Sim. E isso, criança, né? Na década de 90 ali e tal. E passado algum tempo, virando anos 2000, começa a falar de um projeto de energia eólica que ia vir. E aí esse projeto é o Alto Sertão, na Bahia, lá em Caetité. E a gente vê a transformação, Rosângela. Eu imagino. Chegando as pás, são pás eólicas enormes. Em carretas, né? Vem em carretas, com batedores, né? E tem grandes transformadores que vêm junto. São asas absurdamente grandes, né? E eles têm que subir aquilo com uma altura grande, né? E essa energia do vento é uma energia muito interessante porque ela está ali. Eu estou usando o vento para produzir energia. Inicialmente era bem confuso olhar aquilo ali e imaginar que ele ia produzir tanta energia. É curioso, né? Curioso. Como é que é a energia? Porque, por exemplo, se a gente pode, Rosângela, explicar, quando eu ligo o meu ventilador, eu estou usando energia elétrica. Sim. E aí eu gero o motor gera a pá do ventilador. Sim. É como se a gente estivesse fazendo um caminho inverso. Eu vou gerar a pá com o vento e aí o motor vai gerar energia. Eu posso sair da energia elétrica para o movimento das pás ou do movimento das pás para a energia elétrica. Então é nesse sentido que a gente tem. Então destaco aqui que realmente o Brasil tem um potencial gigante que está sendo explorado hoje. Tem grandes empresas explorando energia solar e eólica
pode melhorar muito ainda e pode ajudar muito o Nordeste, pode ajudar muito essa região a ser alguém que vai movimentar essas áreas para produzir energia solar e energia eólica. Então, é algo ainda a ser explorado, Rosângela. Com certeza. Daniel, e que papel as engenharias desempenham na melhoria da eficiência energética em indústrias e residências? Então, quando a gente fala de energia, eu acho que, sobretudo, a gente tem que falar de eficiência. Então, assim, o que a gente tem observado? A gente tem que cada vez mais ampliar, né, os equipamentos. A gente tem que ficar mais moderno nos equipamentos. Por exemplo, quando você liga, deu o exemplo do ventilador, né? Quando você liga o ventilador faz barulho. Sim. O ventilador esquenta. Então, o barulho, o esquentar, é energia que está perdendo. Porque o que eu quero que o ventilador faça? Ventile. Ventila para você, exato. Eu quero um ventilador barulhento que esquenta? Não. Mas a gente quer o conforto do vento, porém não quer o barulho. Pronto. E o que isso tem a ver com eficiência energética? Isso tem a ver o seguinte: para esquentar e para fazer barulho, precisa de energia. Sim. Então a energia que esquenta o ventilador e a energia que faz o barulho é a energia que está chegando. Mas ela está sendo perdida, podemos dizer, para barulho, para atrito, né, que a gente fala. Tudo isso faz com que a energia ali seja perdida e o movimento de fato que eu quero, que é o movimentar das pás, sim, não, ele é pouco aproveitado. Então a gente fala em algo aí, em alguns equipamentos, de 50% ou mais, ou seja, eu te dou 100, 50 só viram o que você de fato quer, os outros 50 perde. Sim. Né? Então é como essa conta a gente tem que melhorar. Então eu acho que é papel do engenheiro melhorar a eficiência dos projetos. Então a gente fala de bombas hidráulicas, bombas elétricas, a gente ainda tem as eficiências muito baixas, né? Aquela bombinha nossa de prédio, sabe aquela bombinha de prédio que bombeia água lá para cima? Sei. Essa bomba, ela ainda perde muita energia. E o engenheiro tem que se espantar, tem que falar, nossa, 30% de eficiência? Não quero. Eu acho que falta... É o que tem. Você dimensiona lá 30, 40 e às vezes a gente aceita. Tem outro melhor? Tem. Só que a gente precisa deixar a tecnologia, precisa adquirir novos equipamentos, dimensionar melhor os sistemas. E eu acho sobretudo isso. Não só o engenheiro, todos nós, a gente tem que se espantar com o desperdício. Você vai olhar uma torneira pingando na sua casa, um exemplo simples, se você não arruma no primeiro dia, passa 2, passa 3, daqui a pouco você acostumou com o barulho. Exato, e no fim o custo disso daí vai doer no bolso. É só trocar um reparo. Exatamente, Então quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de não desperdício. Exatamente. Então eu acho que o papel dos engenheiros é fundamental. Dos engenheiros, né, Daniel? E também da população, né? Porque não adianta vocês, profissionais, fazerem a parte de vocês e nós, população, né? Não fazer a nossa parte olhando esse simples pingado aí da torneira, né? Que é gasto de energia, ou seja, né? Então, assim, eu vejo, sabe que eu observo às vezes, quando o problema tem dimensão muito grande, a gente acha que pequenas ações não importam. Imagina, faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença. É mudança cultural, né? É mudança de paradigma, você está se movimentando naquele sentido. Sim. Então, às vezes fala, problema da economia de água. A indústria gasta muita água e tal. Eu economizar vai fazer diferença? Então, assim, às vezes a gente pode ser que na matemática da coisa seja muito pequeno, que às vezes mas lá no final, não. Se a gente comparar uma economia residencial perto do consumo agrícola de água, perto do consumo da indústria, a sua economia foi mínima. Mas a sua economia movimenta o outro, que movimenta o outro. Aí aquele outro que você movimentou, daqui a pouco ele é gerente, diretor, engenheiro lá da empresa do agro, lá da empresa da indústria, e ele vai se espantar quando lá na indústria eu jogar muita água fora, porque ele se espantou lá na casa dele. Exatamente. Então, é a conscientização. É a consciência. Eu acho que é um pouco sobre isso. E aí você estava comentando aqui na pergunta também sobre residências, né? Isso. O que a gente tem que olhar, ter atenção para isso, mas a gente começa a ver cada vez mais sensores. Nosso celular hoje é uma máquina com muitas capacidades, né? Então tem aplicativos hoje para controlar a luz, tem aplicativos hoje para controlar o portão, tem aplicativos para gerar resposta, para gerar quanto você está gastando, quanto você economizou. Então, usar esses aplicativos que a gente chama de internet das coisas, né?
que é essa automação que está chegando dentro das casas. A gente está ali, sentado ali com o celular e consegue acessar uma série de coisas na nossa casa. Com certeza. E isso pode ajudar a economizar. Porque aí eu posso identificar um vazamento, eu posso identificar um gasto de energia que não está necessário, eu posso trocar um equipamento que está gastando demais. Então, assim, eu acho que a gente vai caminhar no futuro próximo aí para casas cada vez mais com equipamentos que automatizem, né? Já tem, aliás, muitos apartamentos que estão sendo, foram vendidos na planta, que estão sendo entregues aí já com essa tecnologia. Você já tem acesso. Já tem acesso tudo, até o celular. O celular, até com a voz, né, de você acender a luz, tudo pelo aplicativo. Isso aí também sem sombra de dúvida, uma receita, né, uma despesa que não vai gerar lá na frente, né? Uma economia muito grande. E eu acho que assim, a tecnologia a gente tem que deixá-la chegar, fazer bom uso. Sim. Eu acho que a gente não pode ter medo da tecnologia que vai chegar, das coisas que virão, porque as coisas não são boas nem más, né? Depende de como você vai usar. Então eu acho que nesse depende sentido, de como você vai colocar em uso, né? Como que a gente coloca em uso. E isso é bacana, esse podcast que a gente está fazendo aí, né? O podcast Podengi Asseia, porque a gente está trazendo profissionais qualificados para estar levando a informação para vocês, que muitas vezes não chega para a gente como a gente gostaria, né? Vindo aí direto dos profissionais. E aproveitando aí, Daniel, você pode explicar para a gente também o conceito, né, de infraestrutura verde e como ela ajuda na adaptação às mudanças climáticas? Vamos lá. Primeiro, assim, a gente fala de infraestrutura verde. Infraestrutura é tudo aquilo que nos permite estar aqui, né? Sim. Eu vim para cá hoje, eu vim para uma rodovia, eu me desloquei para cá, eu tive acesso aqui, a gente tem luz, tem toda uma infraestrutura. Sim. Que são o quê? São as coisas que permitem que a gente viva e conviva nas cidades, né? Exato, Então isso seria a questão da infraestrutura. E se a gente olhar para a cor das cidades, as cidades têm que cor, Rosângela? Nossa, mas cinza. Cinza. Literalmente. Então essa infraestrutura é exatamente esse nome que é dado, né? Para nós profissionais. Hoje a gente tem uma infraestrutura cinza, que é o quê? O concreto, o aço, o pavimento, o asfalto. Onde ajuda, onde com certeza que colabora para o aquecimento também, né? Porque nós não temos verde, Exato. Nós não temos plantas, né? Não temos árvores. É essa percepção. O que a gente fez? A gente criou uma infraestrutura bacana, eu cheguei confortavelmente até aqui hoje. Sim. Só que a gente tem que se perguntar, essa infraestrutura cinza, qual o custo para mantê-la? E o custo aqui, eu estou dizendo, não é só custo financeiro. A gente está puxando também o custo ambiental, o custo social para manter aquela estrutura. Exatamente, E aí, o contrário, quando a gente fala no cinza, a gente vai falar do verde, né? Aí a gente entra nessa questão da infraestrutura verde. O que seria, né, de fato, essa infraestrutura verde? Como você bem disse, é o quê? Colocar mais a natureza dentro da cidade. Então, a gente tem que entender que nós somos parte da natureza e essa infraestrutura verde é entender as cidades como aquele ambiente dentro. Não estamos fora, estamos dentro. Então, falar de infraestrutura verde é integrar, é uma coisa que eu gosto bastante, que são soluções baseadas na natureza. Quando a gente olha para a natureza, ela está aí há milhões de anos, né? Sim. Muito antes da gente, né? Então, ela atrai o olhar. Por exemplo, quando você olha para uma flor, o que você sente? Você olha para uma flor. Eu sinto leveza, eu sinto o ambiente mais agradável, né? Aquilo ali traz paz, né? Você está com um verde dentro do seu ambiente, né? Diferentemente de você entrar num lugar que não tem nada, que você não vislumbra um verde, né? E ela traz, você falou leveza, vida, paz. E aí quando você olha aquela planta que te traz leveza, traz vida, traz paz, você sente vontade de cuidar dela? Para que ela cresça e esteja do meu lado aí diariamente. É isso que a gente faz com uma planta, né? É cuidar com carinho para que ela continue me trazendo essa leveza, essa paz, né? De ter algo verde dentro do meu ambiente de trabalho. Exato. E aí, por isso também na cidade, óbvio. Observe que a natureza está te atraindo pelo desejo de ter ela, desejo de cuidar. Então, a infraestrutura verde aqui, essa é uma visão, quanto mais você vai trazendo a natureza para perto, nós estamos muito desconectados, eu acho que isso é fato. Sim. Embora muitos conectados via rede Wi-Fi, mas muitos desconectados do Wi-Fi da natureza. Wi-Fi da natureza, A gente ficou muito dentro de apartamentos, cidades, prédios por muitas décadas, né? Somos muito urbanos hoje. Então a gente desconectou. E essa desconexão faz com que a gente olhe para a natureza sem um cuidado. Então a gente tem que ser atraído pelos desejos de leveza, de paz,
E aí trazer a engenharia para dentro disso seria isso, mostrar para as pessoas que o verde é preciso integrar o verde dentro das cidades. A gente tem que ter uma infraestrutura cinza, sim, não dá para ter umas coisas que não tem como, né? Mas eu posso implementar elementos que tornem essa residência, essa cidade mais verde, no sentido da palavra verde mesmo, né? Da cor. Sim, da cor, Telhados verdes que a gente vê, jardins verticais, tudo isso vai tornando a cidade mais verde. E aí a natureza te entrega, gentilmente, um clima melhor. Com certeza. Te entrega um conforto, saúde, uma limpeza do ar. Então a gente tem que integrar, né, essas duas coisas cada vez mais e pensar as cidades não só para carros. Eu acho que isso é um pouco dessa infraestrutura verde, é tentar entender. As cidades foram pensadas, sabe, muitas vezes para carros. Eu tinha um rio, uma mata ciliar, o que eu fiz? Põe uma rodovia. As rodovias são importantes? Lógico. Com certeza. Né? Mas o que foi tirado também vai nos também fazer era voltar lá na importante. frente. A pergunta que o engenheiro vai ter que responder é como chegar nesse equilíbrio. A construção tem que acontecer? Tem que acontecer. Mas quem que vai gerar essa roda? Eu quero gerar essa roda com qual custo? Dá para integrar? Esse é o grande desafio da engenharia. Desenvolver, crescer, integrando a infraestrutura verde nas cidades. Um dos grandes problemas que a gente tem nas cidades são as cidades que engoliram rios. Temos grandes rios. A cidade engoliu o rio. Para quê? Para em cima fazer... Exatamente, usar para a rua. Uma outra coisa também, Daniel, que acho que você vai concordar comigo, os grandes condomínios, eu digo até aqui na cidade de Andradas mesmo, mas os terrenos hoje são de 200 metros quadrados, é o que está se vendendo. Você não tem condições de fazer uma área verde bonita no quintal de um terreno nessa metragem, né? Isso aí, conversando com uma engenheira aqui mesmo da cidade, essas casas, esses terrenos poderiam ser maiores para ter essa área verde também nas residências, né? Isso também está diminuindo, estão construindo casas cada vez menores. Verdade, então a gente está num excesso de construção, cada vez mais cinza. E menores também, que você não tem como ter a tua área verde, não tem espaço, né? Eu acho que a gente tem que começar a ampliar, né? Isso é parte do plano diretor das cidades, as áreas permeáveis, os recuos, né? Então, assim, o engenheiro tem que atentar-se para isso quando vai projetar, mas a gente tem que começar a ampliar. Exatamente. E ter mais vontade. A gente escolheu de um jeito. Não está legal. Está dando uma série de problemas que a gente está conversando aqui da mudança do clima, do aquecimento global, que está tudo interligado, porque é mais gasto de energia, por exemplo, se eu não tenho, se a minha cidade aquece demais, o que a população faz? Compra ar-condicionado. Se a minha cidade é mais fresca, eu consigo controlar mais. Sim. Então, observe, a gente integrar com a natureza muitas vezes é falar em eficiência energética, é falar em comprar menos equipamentos para gastar energia, ou seja, contribuir para esse não agravamento, né, das cidades. E eu vejo muito que as cidades elas fizeram uma coisa que foi tornar o rio reto. Retificação, né? Retificou o rio. O rio, na sua origem, ele é o quê? Ele já tem toda o traçado dele, que é mudado, né? Ele é sinuoso, né? Ele vai, faz curvas. E tudo isso tem um motivo. Né? Então, assim, a gente tirou aquela sinuosidade, colocou rios retos para facilitar o transporte, a AXE tem seu papel, mas muitas das vezes a gente transforma de forma muito bruta a natureza e depois a gente reclama... E ela cobra, né? Ela cobra, aí dá enchente. Exatamente. Aí dá inundação. Então, eu acho que a infraestrutura verde tem que chegar para nos ajudar. A gente precisa construir mais parques lineares, a gente precisa construir mais áreas verdes para a população ir lá, sabe? Então, é um problema que a gente tem cada vez mais que conduzir para entender como é que esses parques podem nos ajudar. Com certeza. Daniel, quais são as principais iniciativas da engenharia civil para construir cidades mais resilientes e sustentáveis? Vamos lá. Sustentabilidade eu acho que é um tema que a gente já vê mais, né? Agora, resiliência. O que seria, né? Primeiramente, o que seria... A resiliência. A resiliência. Imagina que a gente tem vamos imaginar uma bola, né? Uma bola de capotão. Não precisa ser de capotão, só uma bola. Uma bola. Já dá para usar como exemplo. É uma bola. Quando eu aperto ela sofre um impacto, né? Eu tô apertando, ela tá... Sim. Você está tirando ela fora do eixo. Tenta em sua circunferência, eu aperto e ela mudou. Quando eu paro de apertar, ela volta. Então, resiliência é isso.
é a capacidade de voltar à condição pós a força Sim. ou o impacto ocasionado. Então, fazer cidades mais resilientes é isso. Eu vou construir, tá? Então você vai colocar um impacto, né? Você vai causar um dano. Mas será que eu tenho medidas que vão compensar, que vão tornar ela... Então, assim, e também, né, quando a gente fala de resiliência especificamente, né, para a mudança do clima, né, e a engenharia civil aí vai ter um papel muito importante, a gente vai entrar agora, né, no plano diretor. Eu acho que o plano diretor de uma cidade é uma ferramenta incrível. Com certeza. E é para a vida toda, né? É para a vida toda. Então a gente tem que ter um plano diretor forte, onde a gente coloque as zonas de adensamento, ou seja, onde eu vou construir de forma bem certa, para que eu possa ter resiliência, para que eu possa ter sustentabilidade. Criar estruturas também, eu acho que daí a gente fala muito de enchente e inundação, né? O engenheiro civil vai ter a drenagem urbana. Eu acho que esse é um ponto que vai gerar muita discussão nas próximas décadas, né? Porque tornar as cidades mais resilientes à mudança do clima, e isso vai ser um papel do engenheiro civil, vai ser construir sistemas de drenagem que consigam resistir àquela chuva que deu lá de 200. Será que é possível? Uma pergunta. Quando chover 200 milímetros aqui na minha cidade, o que o engenheiro civil tem que construir para que o impacto seja menor, não seja tão radical como então, isso, né? Nós vamos ter que construir represas, vamos ter que construir, né, os chamados piscinões, as zonas de absorção de onda, Sim. que são locais para que a gente consiga segurar essa água e não deixar ocasionar, né, tantos problemas como a gente viu. Então, o engenheiro civil tem um papel aqui muito importante nessa resiliência, nesse sentido, de construir estruturas que, quando desses eventos extremos, a gente consiga absorver. Com certeza. Então, a gente fala aqui, qual que é o contrário de inundar? Secar. Então, quando eu construo uma represa, e é uma obra de engenharia, Sim. eu estou tornando essa cidade resistente. Por quê? Se chover muito, eu direciono a água para lá, não vai para o centro da cidade. Lá em Poços a gente tem a Saturnino de Brito, né? Sim. É um grande exemplo, construído lá atrás por um grande engenheiro, né? Que é o Saturnino de Brito, que dá nome à represa. É o nome da represa. Então, o que ela evita? Quando a chuva é muito forte, a água fica armazenada ali, não vai para o centro da cidade, não alaga a cidade. E quando seca, no período de seca, não tem pouca água, a represa está cheia. Solta. Então, olha, essa é uma obra de resiliência. Que é o que você está acabando de explicar. Exato, ela faz esse jogo entre a seca e a chuva. Então, eu acho que seria nesse sentido, é fundamental a gente começar a pensar cada vez mais em obras. Isso é a obra, engenharia civil, né? Bruta ali, transformando. Seria nesse sentido. E vamos seguir nas tecnologias. Quais tecnologias emergentes estão sendo desenvolvidas para mitigar os impactos das mudanças climáticas? Olha, Rosângela, agora, se você me permite, eu vou te contar um produto aqui. Pois não. Imagina um produto que é capaz de pegar água, né? Então a gente vai falar de tecnologia para evitar os impactos da mudança do clima. Então a gente está aquecendo demais, a gente está com problema de febre, estamos com febre, vamos falar assim, estamos com febre. Passou dos 36 graus. Passamos. Então se a gente aumentar 1,5 grau, vai dar problema, né? 36, se a gente chegar a 39... Acabou. Está de alerta. Está de alerta. Então, existem algumas tecnologias que estão procurando mitigar esses efeitos. Então, qual que é o nosso antitérmico? Né? A gente precisa tomar um antitérmico para poder regular, para dar uma amenizada na situação. E é sobre isso, né? Quando a gente fala de tecnologias emergentes, a gente está falando de qual que é o remédio que me ajuda nessa questão das mudanças do clima. E aí tem um remédio, vamos dizer assim, que é o seguinte: imagina um equipamento que pega a água do solo e joga a água lá para a atmosfera, vai ajudar a resfriar, né? Sim, com certeza. Tem aqueles umidificadores? Sim. Então tem um umidificador no mercado que ele pega a água do solo, joga essa água lá para a atmosfera. E esse umidificador, ele usa energia solar. Ele não tem queima de combustível fóssil. Usa energia solar, são placas solares altamente eficientes. Então, imagine, placas solares altamente eficientes, bombeando água do solo em grande quantidade, jogando para a atmosfera. E além disso, ele tem um sistema que ele pega o CO2 da atmosfera e joga para o solo. Pega o CO2, que é aqueles cobertores do início da nossa conversa, eles vão tirando esses cobertores no sentido assim, eles vão tendo cada vez mais essa capacidade. Então ele pega o CO2 da atmosfera, joga para o solo.
pega o CO2 da atmosfera e faz novos produtos. Esse produto existe? E aqui é uma provocação para dizer que existe. Uhum. Esse produto se chama árvore. Esse é o papel fundamental. Uma árvore é tudo isso que eu Com estou certeza. comentando. Quantas pessoas, né, deliberadamente cortam árvores Sem nenhum pudor, Exato. para falar o português claro mesmo, né? E passando até por cima, às vezes, até do meio ambiente, né? Exato. E não imaginando o que está deixando aí para o futuro, né? Para as nossas crianças, né? E aí a gente fica olhando, né? Eu fiz essa brincadeira aqui, essa provocação, para dizer que a gente tem que cada vez mais ter tecnologias de captura e armazenamento de carbono. O que é tecnologia de captura e armazenamento de carbono? É criar estruturas. Se eu jogo muito CO2 na atmosfera e o CO2 é o problema, como é que eu faço para essa balança mudar? Eu preciso agora pegar esse CO2 e equilibrar essa balança. Isso chama-se projetos carbono zero, ou neutralização de carbono. Eu joguei 10 toneladas de carbono e eu preciso achar um jeito de baixar esses 10, compensar. Sim. Então, se eu estou gastando demais, eu tenho que ir compensando. Então, essa é a ideia. Então, os projetos carbono zero, basicamente, seriam projetos como esse, que eu jogo muito CO2 na atmosfera e aí agora eu tenho que achar estruturas. Como é que eu faço isso? Plantando árvores é uma forma. Então, a gente vê grandes empresas agora, por exemplo, eles fazem eventos. Um evento, para existir esse evento, por exemplo, eu vim para cá de carro hoje. Plante uma árvore, Eu gastei e emiti CO2 na atmosfera para vir para cá gravar o podcast. Sim. Tem como medir esse CO2 que eu gastei? Tem. E aí tem como eu ver qual o equivalente de árvore, quantas árvores seriam necessárias ser plantadas para compensar essa minha emissão? Tem. Aí a gente faria um pod-eng carbono zero. Aí uma ideia. Bacana, A gente pode medir quanto de carbono que o podcast fica uma ideia. E aí a gente planta aquele equivalente em árvore. Em árvores. E a gente neutraliza.